Fala galera, eu sou o Beto Vanier e sejam muito bem-vindos a mais um podcast Metaverso. Pessoal, essa semana nós vamos ter a honra de receber o super campeão, super atleta de karatê, Williams Querendo. Seja muito bem-vindo, Williams. Beto, muito obrigado, grande prazer estar aqui com você e parabéns pelo sucesso que o podcast está fazendo. Muito obrigado. E é daqui para frente. Isso aí. Pessoal, o Williams já competiu em mais de 50 países, 53 que Exatamente, você estava me falando aqui. 53. Ele tem um currículo impressionante, já foi 10 vezes campeão brasileiro, 17 vezes campeão paulista, 5 vezes campeão sul-americano e 4 vezes campeão pan-americano. Incrível, hein, Williams? Conta pra gente um pouco da sua história com o karatê, o que te motivou a começar nesse esporte? Legal, Beto. Na verdade, eu costumo falar que nada é por acaso, né? Não. Então, exatamente todos esses resultados foi ao longo da vida toda plantando e acreditando. E o resultado não tem como ser diferente. O que você plantar, você vai conseguir colher. Isso é inevitável. Claro que em muitas situações vai demorar um pouco mais, essa plantação vai ter que regar mais, mas o resultado vai vir, isso é inevitável. Basta acreditar, lógico, e continuar plantando que o resultado vem. Sim, que legal. E sim, você já teve muitas vitórias, como eu falei aqui, o seu currículo, 10 vezes campeão brasileiro, cara, isso é fantástico. Qual que foi sua primeira grande vitória e aquela que te falou que você estava no caminho certo, que te motivou cada vez mais a continuar? Beto, eu costumo falar que foi... Eu na verdade, assim, eu acho que no começo eu nunca descobri que eu tinha nascido para lutar karatê. Na verdade, eu comecei a treinar porque eu apanhava na pré-escola, aí uma conclusão que os meus pais chegaram foi, vamos tentar colocar ele no karatê para pelo menos parar de apanhar, né? E graças a Deus deu muito certo, porque o verdadeiro karateca, o verdadeiro lutador, ele sabe que a luta, a briga em si, é possível você sair de qualquer briga, de qualquer confusão, sem precisar brigar. Claro. Né? E o verdadeiro karateca é exatamente isso, e comigo não foi diferente. E eu consegui entender que era possível realmente não apanhar na escola, sem precisar bater. E graças a Deus, esse aí foi o primeiro passo, que aí eu comecei a treinar, comecei um contato com o meu sensei Reginaldo, que ao longo da vida eu treinei sempre com ele. Hoje, por incrível que pareça, muito legal essa história. Hoje ele treina comigo. Muito legal, muito legal. Sensei Reginaldo. Bacana. Isso. E então foi assim que eu comecei. E eu não ganhava competição nenhuma. E eu treinava muito e eu só perdia. Aí eu ia fazer 13 anos, aí eu tive minha primeira vitória. Aí fui campeão paulista, aí já classifiquei para o Campeonato Brasileiro, que era no ano seguinte. Fui campeão brasileiro. Aí com 15 anos fiz minha primeira viagem internacional. Caraca! E desde então eu nunca mais parei, nunca mais desci do pódio. Primeira vez que subi no pódio, pensei, aqui é o meu lugar. E tá lá até hoje, Graças né, a Deus, estou lá mantendo. Em outros campeonatos, quais outras conquistas assim você considera que foram muito marcantes, muito emocionantes? Beto, na verdade assim, inclusive uma coisa que quando eu posto, né, campeão, todo mundo fala, não tem mais graça. Essa graça não acaba nunca. Nunca. Esse gosto da vitória de ouro não termina excelente. Nunca, exatamente. Então, e é justamente por isso que eu planto tanto para conseguir colher essas vitórias, essas medalhas de ouro. E eu, hoje, graças a Deus, tenho um currículo muito legal, inclusive um currículo internacional bem forte, muito. Né? E já rodei os 4 cantos do mundo lutando. E tive a honra de lutar no Japão, que é o berço do karatê. Caraca. Então foram histórias que assim, eu sou muito feliz por todas essas conquistas. Nessas suas viagens internacionais, 53 países, isso é muita coisa. Teve algum caso, alguma história que te chamou muita atenção? Beto, vou te falar, cara. Em todas as viagens tem alguma história muito legal, assim. Dá alguma aqui pra gente, né? Tem uma história muito engraçada que eu vou te falar. O lutador, ele precisa do peso, né? Então, eu perco geralmente... Pesagem, né? Eu perco geralmente de 9 a 12 quilos em todas as competições. E aí, teve uma vez eu fui pra Alemanha e tava acima do peso, igual sempre, né? Sim. E aí eu saí para dar uma corrida antes do café da manhã. E eu errei o caminho da ida, não sabia o caminho da volta.
Isso era 6h20 da manhã, que eu pretendia. 6h20 da manhã, escuro, um frio de arrebentar. Eu não sabia voltar, sem celular no bolso, não tinha ideia do endereço do hotel. Resumindo, o pessoal da Espanha, eu vi o pessoal da Espanha de longe sair correndo. Isso era 4 e pouco da tarde, cara. Caraca. O meu técnico maluco, achando que eu tinha fugido do hotel, que eu tinha sido sequestrado. Então, em toda competição tem alguma história muito legal, assim. Essa não foi tão legal. É legal hoje por causa da história. Mas em toda viagem tem alguma coisa extremamente interessante que eu carrego comigo. E essas histórias que faz alegria, né? Que faz a vida acontecer. Quais que foram os países mais incríveis que você já visitou, cara? Beto, fala aí, eu vou te falar, ó, o Japão foi um que, assim, tem um gosto diferente. Sim. Eu fui para Singapura agora faz uns 3 meses, muito legal. Catar, assim, tem coisas legais, mas legal. e teve muitos que eu fui várias vezes. Itália, Espanha, Bélgica, Alemanha, França, Inglaterra, Suíça, Suécia, esse constante. Hungria, para você ter uma ideia, fui 9 vezes. Nossa! Muito legal, né? Então, Hungria é um lugar que eu gosto muito de ir. E um lugar que eu me identifico demais, assim, é Londres. Eu amo quando eu sei que eu estou indo para a Inglaterra para competir. Para mim é um gostinho diferente. Eu amo aquele país. Qual que é a sensação de você estar competindo em outro país muito longe, assim, da sua cidade, do seu lugar natal? Beto, eu vou te falar, cara, tudo é muito diferente, né? Por exemplo, eu tive a oportunidade de lutar o ano retrasado, eu fui para a Rússia, cheguei a pegar 32 negativo. Nossa! Então, pra gente, todo mundo fala, nossa, o frio e tal, até 15 negativo, eu costumo falar que é muito frio. Passou disso, é dor no osso, né? É muito. E claro que no lugar de competir, dentro do hotel, é tudo tranquilo. Sim. Mas a sensação, o estar na rua, porque não tem como, você anda, né? O saiu ali, imagine 32 negativo, é uma experiência maluca, uma coisa que pra gente aqui é fora do normal, né? Fora do normal, totalmente. Então, eu tive a chance de pegar frio em excesso na Finlândia, por exemplo, na Áustria. Na Rússia foi a temperatura. Na Finlândia eu cheguei a pegar acho que 28 negativo, na Rússia 32 negativo. O resto foi um pouquinho mais tranquilo. Willis, mudando um pouco de assunto, como você acredita que o Karatê mudou o seu caráter, os seus valores, a sua forma de pensar como pessoa? Ô Beto, eu vou te falar uma coisa, cara. Eu costumo falar isso, inclusive eu prego muito isso para os meus atletas hoje, e é uma coisa que eu sempre vivi. As pessoas que estão ao seu redor têm que ser pessoas positivas, pessoas que vão agregar alguma coisa. A águia tem que voar com a águia. Se a águia voar com a galinha, tem coisa errada. Certo, né? Ela não, exatamente. E a tendência é um puxar o outro. Então, você tem que ser fã dos seus amigos e você tem que ter certeza que os seus amigos são seus fãs. Né? Que eles torcem por você, que cada conquista sua é como se fosse a conquista deles, é como se realmente fosse da família. Se é que tem gente da família que acontece essa inveja, essa coisa negativa. E o que eu costumo falar é que eu só tenho pessoas ao meu redor que eu tenho certeza que vão somar. Né? Independente se é amigo, se é namorada, se é aluno, eu tenho que ter pessoas que eu tenho certeza que está somando comigo e que está vibrando, que está curtindo as minhas conquistas. Está vivendo com você, e está vivendo comigo. E cada conquista minha é como se fosse a conquista dela. E cada conquista dela é como se fosse conquista minha. Isso é a verdadeira amizade e é essa amizade que vai te jogar para frente, vai te jogar para cima. Porque não tem coisa pior do que pessoas negativas, né? Não. Aquela pessoa que você fala, e aí, tudo bem? Olha, até que tá tudo bem, mas aí falou esse mais. Começa a te contar um monte de problema, Começa a contar um monte de problema. Não, isso não tem coisa pior do que isso, né? Então, uma coisa que eu acredito muito que me joga para frente, que faz eu ter essa alegria de viver, que eu sou extremamente feliz, eu sou extremamente... porque eu tenho essas pessoas ao meu redor, eu tenho uma mãe que é maravilhosa, uma pessoa abençoada, os meus alunos, os meus amigos, são pessoas que realmente somam comigo e essa fé em Deus que eu tenho, essa credibilidade que eu tenho com Deus é uma coisa que eu sinto que faz o meu sucesso acontecer.
que os valores assim do karatê? O karatê é um esporte que trabalha muito disciplina, evolução, respeito. Como que esses valores te ajudaram fora do tatame? Você que é um cara que além de ser um super atleta, você faz propaganda, você também é ator, você é formado em arte cênica, você Exato. tem graduação em psicologia, né? Fala pra gente um Exato. pouco dessa Então, questão. Betão, eu costumo falar que o karatê deve muito para mim porque eu levei o nome do karatê brasileiro para os 4 cantos do mundo, né? Claro. Mas eu devo muito ao karatê. Sim. Exatamente isso que você falou. Hoje eu faço muitos comerciais, eu já fiz alguns filmes Sim. e faço fotos para grandes marcas, inclusive eu fiz foto para uma grande marca em Londres agora. Olha que legal. Então, só que tudo isso foi presente que o karatê me deu, sabe? Sim. Então, tudo isso realmente eu devo ao karatê. E o karatê tem essa filosofia mesmo do respeito, da disciplina, de você acreditar que você vai conseguir alguma coisa, Superação. correr atrás, a Sim. superação, e é tudo coisa que o karatê realmente mostra para os atletas, mostra para os seus praticantes, e é isso que o karateca tem que acreditar realmente. Cara, que legal. Williams, mas antes da gente seguir aqui com a nossa entrevista, nós vamos para um breve intervalo. Quero dar aquele recadinho que vocês já estão acostumados, que é anunciar sua marca, seu produto aqui no nosso podcast. Entre em contato com a nossa equipe. Nosso número está sempre aqui na tela. Mas é isso, vamos para um breve intervalo, voltamos já. Hospital Veterinário Dog Saúde, ambiente acolhedor, onde seu animalzinho se sente em casa. Na recepção, é possível fazer novos amigos. Além do espaço para o atendimento dos cães, conta ainda com o espaço dedicado para o atendimento dos gatinhos, o Cat Saúde. Atendimento com muito carinho, com veterinários de plantão 24 horas por dia. E ainda, uma equipe de especialistas com uma estrutura completa e modernos equipamentos para exames. O seu animalzinho é diagnosticado no local e muito rapidamente. E ainda, conta com estacionamento coberto para o conforto e praticidade dos nossos clientes. Hospital Veterinário Dog Saúde, um lugar pensado para você e seu pet. Aqui, o seu animal faz parte da nossa família. Rua Rangel Pestana, 1178, Centro. Pessoal, voltamos aqui com o nosso podcast. Para quem está chegando agora, hoje nós estamos tendo a honra de receber o super atleta de karatê, Williams Quereno. Williams, você já se apresentou aqui pro pessoal, né? A gente falou um pouco da sua carreira, das suas viagens, do karatê. E, cara, como é que você consegue conciliar tudo isso? Sua profissão, sua parte empresária, seus filmes, a sua vida como atleta, né? Como é que você consegue conciliar tudo isso? Então, eu costumo falar que, na verdade, meu nome é Williams, Sim. né? Termina com S, Uhum. que é justamente por isso. Eu tento ser vários, realmente. E a academia, graças a Deus, vai muito bem, mas eu tenho pessoas extremamente competentes lá, o Daltinho, que administra aquilo realmente como se fosse dele. E eu tenho muitos convites mesmo para gravar. Eu acabei de gravar para uma empresa farmacêutica muito grande, muito famosa. E então eu tenho convites bem legais. E eu tento estar em todos os lugares ao mesmo tempo, realmente. Sim. E graças a Deus é assim, porque costumam falar que o pato anda, nada e voa, mas não faz nada bem, né? Eu tento fazer tudo e tento colocar o máximo de excelência. Faz muito bem. Graças a Deus, tento colocar o máximo de excelência em tudo que eu faço, para, graças a Deus, conseguir esses resultados bem legais que eu tenho. Claro. Você agora está competindo na Karatê Combate, né? Uma competição, Isso. eu acompanho algumas lutas lá, é fantástico. É fantástico. Fala pra gente. O esquema do Karatê Combat, eu fui um dos primeiros brasileiros a assinar um contrato com eles, e a gente luta dentro de um pit, né? Um fosso mesmo. Eu vi. Isso, então, e
parece muito aqueles filmes antigos, aquele filme do Van Damme de 1980. Então é bem aquele estilo, né? E eles, a princípio, eles chamaram os melhores karatecas do mundo, né? E eu, graças a Deus, tive o prazer e a honra de ser um dos primeiros a... Não podia faltar. Né? Graças a Deus, ser um dos primeiros a assinar com eles. E tá crescendo muito, igual você falou. Tá. E é uma linha do UFC, mas não pode luta no chão. Então é por nocaute, realmente. Tá. E eles tentam chamar pessoas... por exemplo, hoje tem uma galera que já teve contrato com o UFC, que tá com eles... tem uma galera que foi do Bellator que está no Karate Combat. Sim. Então eles estão crescendo cada vez mais e não teve ainda nenhuma edição aqui no Brasil. Tenho fé que logo vai ter, exatamente. Mas é uma competição que está crescendo muito, por quê? Porque é o que o público quer ver, é aquela coisa dinâmica, é uma luta por nocaute realmente. Deixa mais emocionante, Deixa bem mais emocionante. E hoje, como tem atletas de altíssimo rendimento, então as lutas se sobressaem muito. Então cada luta é como se estivesse assistindo uma grande final de qualquer competição. É como se fosse uma disputa de cinturão. Né? Exatamente, é muito, muito emocionante. São 3 rounds de 3 minutos quando não é disputa de cinturão e 5 rounds de 3 minutos quando é disputa de cinturão. Caramba, e como é que fica a cabeça ali, você no ringue, com várias câmeras, várias pessoas te assistindo? Exatamente, a parte psicológica. Porque cara querendo te nocautear. Exatamente, porque é bem assim, ó. No seu treinamento, 90% é a parte física e a parte técnica, e 10% é o seu mental. Psicológico, né? No treinamento você consegue facilmente chegar no seu 100%. Sim. Na competição, isso muda totalmente. Você tem que estar 100% com o pé no chão, né? Focado, a concentração tem que estar a 1000 por hora, porque envolve outros fatores. Então, eu costumo falar que 10% vai ser a parte técnica, a parte física, e 90% é esse foco do que você já fez. Então, se sua cabeça não estiver respondendo, o seu resultado, com certeza, não vai ser positivo. Né? Porque é o que você falou, é jogo de câmera de todos os lados, é câmera por cima, câmera do lado. É um evento, né? É um mega evento. É um mega evento. Tanto é que, na maioria das vezes, a gente luta em espaços que teve gravação de filme, que teve... Por quê? Tem câmeras de todos os lados e a câmera de cima, de lado, aquele trilho que pra gente é né? É lotado, uma galera assistindo e é aposta. Então, pra gente, isso é um foco diferente. Você tem que então, realmente, uma frieza, né? Exatamente. Então, realmente, você tem que estar ali 100% focado, concentrado e pronto para sua luta. Se tiver mais ou menos, se der uma voadinha ali, acabou, não vai ter luta. E como que a gente pode construir essa mentalidade de atleta, de superação e usar isso no nosso dia a dia, né, cara? E eu vou te falar uma coisa, e realmente eu uso, principalmente as pessoas de alto rendimento, usa a luta, a competição no dia a dia. Sim. Porque a competição, para a vida, na nossa vida, a gente vai estar sempre participando de competições. Né? Seja na escola, eu vou estar participando de uma competição comigo mesmo ali, na hora da aula, da prova, eu estudei. Se eu não estiver focado, se eu não estiver concentrado, eu não vou lembrar de nada do que eu estudei, não vou conseguir colocar em prática o que eu estudei. Para tirar a carta, tirar a habilitação, às vezes eu sei dirigir, eu faço tudo certinho, mas se eu não estiver concentrado, se eu não estiver vivendo aquele momento, vai dar um branco e eu não vou saber nada, não sei para onde virar o volante, não sei que marcha colocar, esqueço de colocar o cinto. Então eu costumo falar que o nosso maior adversário somos nós mesmos. Então nós temos que se auto-vencer. Né? Se eu não conseguir me vencer, eu não vou conseguir vencer ninguém. Você não consegue vencer ninguém. Em tudo é assim, e a gente vai estar sempre passando por provas. Então, no seu serviço, enfim, em tudo que você resolver fazer,
você vai estar vivendo provas, vai estar Sim. passando por provas. E é esse autocontrole que vai fazer as pessoas que superam chegar em um resultado melhor, um resultado mais perfeito. E durante toda a sua trajetória, você tem algum cara, algum superatleta que você se inspira em questão de mentalidade, de Beto, vou te essas falar, questões que a gente falou? durante a minha trajetória, a pessoa que eu mais me inspiro, a pessoa que eu mais, assim, em primeiro lugar, a Deus, mas é a minha mãe. Sua mãe. A minha mãe é vencedora, é campeã absoluta em tudo que ela faz. Infelizmente, meus pais se separaram, minha mãe criou eu e a minha irmã sozinha. Ela chegou a ter 3 empregos e realmente foi uma superação fora do normal. Então, a minha maior inspiração, o meu maior exemplo hoje, e com certeza sempre vai ser, é a minha mãe. E minha mãe acredita muito mais em mim do que eu mesmo. Na cabeça da minha mãe. E minha mãe, assim, é muito legal. Eu conheço 53 países diferentes, eu fui várias vezes. Minha mãe, se bobear, sabe a ordem exata de todos os países que eu fui. Fiz 129 viagens internacionais. A minha mãe realmente é a minha grande inspiração. A pessoa que eu escuto tudo que ela fala. Não tem nada que minha mãe fale que eu fico meio desconfiado. Será? Será que é? Não. Tudo que minha mãe fala eu posso assinar embaixo, que com certeza o amor de mãe é muito lindo. É lindo e deu bons é frutos, né, Williams? Graças a Um Deus. grande profissional, Exatamente, graças a Deus. Williams, o pessoal que quer começar no karatê, tanto os jovens, tanto as pessoas mais velhas, mais adultas, que conselho que você daria? É começar. Porque o que é mais difícil? É você ser faixa branca ou faixa preta? Então, tem essa frase, né, que a faixa mais difícil de pegar é a branca. Exatamente. Então, é muito mais difícil você ser faixa branca, porque você está começando. A faixa preta realmente vai ser o difícil, a trajetória. Uma consequência do seu trabalho. A consequência, né? Mas a faixa branca, o início, em tudo que a gente resolver começar, vai ser muito difícil. E eu costumo falar que em tudo que a gente se propor a fazer, a gente tem que fazer o nosso melhor. Em tudo, seja o que for. Eu resolvi fazer aula de violão, eu tenho que ir lá e dar o meu melhor. Sim. Eu vou começar no karatê, eu tenho que ir lá e dar o meu melhor. Em muitas situações, o melhor dele é raso, ele não vai conseguir ser campeão dentro da competição ali da esquina. Sim. Mas o melhor dele ele tem que dar. Na escola, ele tem que ir lá e dar o seu melhor. Querer ser o melhor. Uma coisa que eu fico maluco com os pais lá da academia é aquela frase, o importante é competir. Não, o importante não é competir. O importante não é ir para a escola. O importante é você ir para a escola e dar o seu melhor. O importante é você ir para a escola e lutar e brigar por conseguir uma nota ótima, um 10. O importante é você ir para a competição e ir lá e dar o seu melhor. Se o seu melhor for ir e perder na primeira luta, tá ótimo. Mas ele foi lá e tentou, ele arriscou e ele deu o melhor, ele plantou para chegar lá com o melhor. Então o importante não é competir. Isso é frase de derrotado, né? O importante é competir, tudo errado. William, só pra gente terminar, dá uma mensagenzinha aqui breve, com toda a sua mentalidade, com toda a sua experiência de vida, rapidinho aqui para os nossos telespectadores. Bacana. Exatamente o que eu tô falando desde o início é o plantar. Independente da minha vontade, independente do que eu quero, eu tenho que plantar para conseguir colher. Em tudo na vida é assim. E o que você plantar, você vai colher. Não tem como plantar banana e colher abóbora. Isso nunca vai acontecer. Plantou banana, vai colher banana. Então, se você plantar coisas boas, eu quero fazer medicina, então eu vou plantar, eu vou estudar muito para fazer medicina. Então, eu sei que eu tenho que estudar e correr atrás daquilo. O que você plantar, você vai colher. Isso é inevitável. E basta acreditar e basta ter pessoas ao seu redor, igual eu falei, que vão somar para a sua vida, né? Te incentivando e acreditando em você. Cara, que legal.
Williams, muito obrigado aqui pela sua participação. Foi incrível ter essa conversa com você. Você que é um cara que já treinei com você, eu me inspiro muito em você, na sua mentalidade, na sua profissão. Muito obrigado, cara. Beto, eu que agradeço muito e, de novo, parabéns pelo podcast, que está cada dia melhor e mais sucesso. Sim, sempre tentando ser cada dia melhor. Exatamente. Você fala. Valeu. Quero agradecer também os nossos telespectadores. Hoje o podcast foi sensacional. Agradeço a todos vocês que nos acompanharam. E é isso, nos vemos na próxima edição do podcast Metaverso. Falou, galera!